Olá, eu sou a Aline e eu vim trazer para você as novidades da versão 10.5A07, referentes à folha de pagamento para o mês de julho. A primeira alteração que tivemos no sistema, uma das mais aguardadas, foi a liberação do cálculo e da importação quando o empregado tem mais de um empréstimo do tipo crédito do trabalhador. Então, aqui no menu Processos, Empréstimo Consignado, caso você faça a importação pela API, quando o empregado tiver mais de um empréstimo, agora vai fazer a importação, ou até mesmo a importação de forma manual. Eu vou te mostrar aqui um exemplo com a importação manual para você ver a importação com mais de um empréstimo, como é que o sistema vai se comportar. Então, aqui vai informar a competência, eu vou manter aqui julho de 2025 nesse exemplo. O tipo do arquivo, aqui temos mais uma novidade, que foi a liberação do arquivo JSON, mas depois eu falo um pouquinho mais sobre isso também. A importação aqui por arquivo ou pasta mantém a mesma situação, e aqui o caminho eu vou localizar o meu arquivo. Então, aqui eu tenho o arquivo da minha empresa, o CNPJ normalmente, a competência, e aqui eu fiz o download da versão 1.4. Agora, o sistema também já está preparado para fazer a importação do layout 1.4, tá? Depois também eu falo um pouquinho sobre isso. Então, eu vou fazer a importação desse arquivo. E eu renomeei ele como mais de um empréstimo, né? Referente a mais de um empréstimo, até para você ver que, por mais que tenha aqui algumas palavrinhas depois da competência, ele vai deixar você fazer a importação da mesma forma. Não pode ter muitas palavrinhas, né? Só algumas aqui para identificação e também a versão do layout. Pode clicar no botão Abrir. E se tiver tudo certo com o seu arquivo, ao clicar no botão Importar, ele vai aparecer a mensagem, né, de importação realizada com sucesso. Clique no botão OK e veja aqui o resumo para os colaboradores que têm mais de um empréstimo. Claro que se tivessem aqui 100, 200 empregados, iria importar todos eles. Só nesse exemplo mesmo que eu coloquei 3 colaboradores apenas para te mostrar. Então, aqui eu tenho a colaboradora Bruna, que ela tem 3 empréstimos, o colaborador Gabriel, que ele contratou 2, e a colaboradora Milena, que ela contratou 5 empréstimos. Todos na competência de julho, o valor da parcela de cada um, o banco, número do contrato, início do contrato, término. Então, o sistema ele consegue fazer a importação. Pelo fato de ter mais de um empréstimo, para cada um deles, o sistema vai criar rúbricas novas de forma automática. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, a Bruna. A Bruna ela não tinha empréstimo, esse vai ser a primeira competência que ela vai ter. Então, o primeiro empréstimo dela, sempre considerando conforme a data, né, do que foi contratado primeiro para os que foram contratados depois, vai usar aquela rúbrica padrão do sistema 9750 e para os outros dois, o sistema mesmo vai criar rúbricas de forma automática. Aí as rúbricas que o sistema criar aqui para a Bruna, ele vai usar também para o Gabriel e também para a Milena. E aí para a Milena vai faltar ainda 2 rúbricas, né? E aí o sistema vai criar também para a Milena. Então o próprio sistema já faz tudo aí para você. Você só tem que clicar no botão gravar. O sistema demora um pouquinho porque ele vai estar criando essas rúbricas. E pronto, os dados foram gravados com sucesso. Agora, quando você acessar aqui o cadastro desses empréstimos, né, em processos, empréstimo consignado, cadastro de empréstimos, eu vou pegar aqui, por exemplo, da Milena, que ela tinha mais empréstimos. Veja que todos eles foram cadastrados. A ordem de cadastro vai depender da data de início do contrato, então sempre da mais antiga para a mais atual. E aí ele vai fazer o cadastro. O primeiro, ele vai ter a rúbrica 9750. E aqui em configurações do desconto, a 9751 para o cálculo do desconto, né, dessa parcela na folha mensal e também referente às férias. E para os demais, veja que ele mesmo fez a criação de novas rúbricas, conforme os códigos disponíveis aqui no sistema. Todas elas com a mesma nomenclatura. E aí, também como novidade, teve a variável aqui, ó, contrato, que daí quando a gente for calcular a folha mensal, vai aparecer o número do contrato no próprio nome da rúbrica. Então, ele mesmo faz a criação de rúbricas para você. E aí, como que ficaria o cálculo de uma folha de pagamento, né? Vou fazer aqui o cálculo da folha normalmente.
a folha mensal. E depois, se você precisar de mais exemplos, você pode pesquisar na central de soluções sobre mais de um empréstimo. Então, eu vou colocar aqui somente a Milena, somente para a gente calcular a folha dela, e eu te mostrar como é que funciona para mais de um empréstimo. Vamos visualizar o cálculo. E veja então que aqui para a Milena, né, nesse exemplo, ela tinha horas normais no valor de R$ 5.000, ou seja, se a gente for calcular a remuneração disponível dela, era R$ 5.000 menos, aqui nesse exemplo, o INSS e o imposto de renda. Então, a remuneração disponível dela era de R$ 4.177,53, vezes 35%, pode ser descontado da Milena até R$ 1.462,14. Se for fazer a soma de todas as parcelas dos empréstimos, que aqui nesse exemplo ele descontou certinho, né, todas as parcelas, dá um valor de R$ 602,84, ou seja, fica dentro do limite, e aí por isso que o sistema ele calculou a parcela, né, o valor aqui total da parcela de cada um dos empréstimos. Se não tivesse remuneração disponível suficiente, ele iria sempre priorizar o empréstimo mais antigo para os mais novos. Então, os mais antigos seriam quitados e, se faltasse, né, valores, os mais novos, o empregado teria que avaliar diretamente com o banco. Então, aqui agora, cada uma das rúbricas que o próprio sistema criou com o número do contrato ao lado. Uma dica importante para você, caso você tenha criado rúbricas anteriormente para o paliativo, né, de mais de um empréstimo, você pode renomear essas rúbricas informando o número do contrato. Então, é só você ir lá naquela rúbrica que você criou e informar aqui, ó, a variável #contrato, que daí assim, no cálculo da folha, vai trazer o número do contrato para você saber exatamente de qual contrato é aquele cálculo. Então, essa é a primeira novidade do sistema. Agora sim, o sistema está 100% pronto para o cálculo e também para a importação de quem possui mais de um empréstimo. Ainda falando sobre o empréstimo, voltando aqui na telinha de importação de arquivo, o sistema agora tem o tipo de importação de arquivo, tanto o CSV quanto o JSON. O JSON é o mesmo arquivo que é usado para fazer a importação via API, que é a que é mais utilizada. Então, agora, a gente até recomenda que você utilize o tipo de arquivo JSON. Lá no Emprega Brasil, existem os dois tipos de arquivo, e aí você pode fazer o download do arquivo do tipo JSON. Outra situação é que, agora, o sistema ele importa tanto o arquivo na versão 1.0 quanto na versão 1.4. Então, na hora de você fazer o download, você pode escolher qualquer um dos dois. A gente já recomenda que você utilize o 1.4 por ser o mais atualizado. Então, outra novidade aí é essa questão da importação, né, do arquivo JSON. Em relação ao empréstimo crédito do trabalhador, tem só mais uma atualização. Eu fiz aqui o cálculo de uma colaboradora, que ela tem 2 empréstimos. O primeiro dela, a parcela era no valor de R$ 1.400, então o sistema calculou aqui o valor total da parcela. E o segundo, ele tinha a parcela no valor de R$ 500. E o sistema calculou apenas R$ 62,14, que era o valor referente à remuneração disponível que ela tinha no momento. Então, se a gente for encontrar o valor aqui da remuneração disponível, 5.000 menos o INSS menos o imposto de renda, multiplicando por 35%, 1.462. 1.400, então, foi utilizado para descontar o primeiro empréstimo e os 62 que sobrou para o segundo empréstimo. E aí ainda faltou, né, o valor aí para chegar nos R$ 500 da segunda parcela, que ela vai ter que acertar diretamente com o banco. O que mudou aqui no sistema? Em relação ao recibo, o comunicado sofreu alteração. Então, quando for emitir o recibo, né, desde que a opção para emitir o comunicado esteja selecionada, então aqui o recibo dela normalmente, e aqui no comunicado, ó, ele foi ajustado para aparecer o número do contrato, referente a qual banco, né, qual instituição financeira, o valor da parcela, o valor descontado na folha e o valor que será pago diretamente à instituição financeira. Então, aqui também no comunicado, também teve a questão do número do contrato, para que a pessoa saiba exatamente qual que é o contrato, né, de empréstimo que se refere àquele valor que ela precisa acertar com o banco. Então, essas foram as atualizações referentes ao empréstimo crédito do trabalhador. E agora,
Mudando um pouquinho de assunto, né? Uma outra atualização que tivemos é em relação à ficha do empregado. Então, aqui no menu Relatórios Cadastrais, Ficha de Empregado. Aqui na guia Opções, foi renomeada, né, a opção de emitir informações cadastrais do empregado. Antes era informações de RNE, agora são informações cadastrais do empregado. Para quê? Para que você possa clicar no botão Reticências e selecionar quais dados que você quer emitir na ficha do empregado. E aí tem a informação do RNE, continua, só que agora foram incluídas também as informações do sindicato, do centro de custo e do departamento da pessoa. Então, você pode gravar e, ao emitir aqui a ficha do empregado, se você clicar aqui ó, em Próxima Página, já vai aparecer ó, as informações do departamento, informações do centro de custo e do sindicato da pessoa, né, que ela está vinculada. Então, essa também foi uma alteração referente à inclusão de informações na ficha de registro. E para finalizar, uma outra alteração que tivemos é lá no cadastro dos bancos em relação ao crédito em conta. Hoje, a gente tem vários modelos, né, de arquivos de crédito em conta, com várias posições. Tem banco que tem arquivo com 240 posições, com 200 posições, com 150. E cada um desses arquivos, eles podem ser importados aqui para dentro do sistema domínio. E qual que foi a atualização? Anteriormente, né, o sistema ele olhava para o número do banco, e aí se o banco tivesse mais de um arquivo com posições diferentes, né, com a quantidade de posições diferente, ele acabava sobrescrevendo as informações. Agora não. Agora você pode, ó, cadastrar vários bancos. Então aqui, por exemplo, eu cadastrei a Caixa Econômica 240 para eu entender que é 240 posições o arquivo, e um Caixa Econômica 150. E aí, quando eu vou fazer a importação do arquivo para o 240 posições, eu vou utilizar esse banco aqui. Aí, clica aqui no botão Crédito em Conta, né? Clica no botão Importar e faz a importação do arquivo que está disponível na central de soluções. Então, aqui vai ser referente ao 240 posições e no outro banco, 150. Assim, é possível importar cada arquivo aqui para o sistema domínio. E essas foram as novidades da versão 10.5a07 da folha de pagamento. Espero que você tenha gostado, fique de olho nas nossas redes sociais e acompanhe os nossos treinamentos. Até mais!